Olha, eu não sou tão fã de Imbatível como eu sou de Quebrando Regras. Ainda nem assisti todos os filmes dessa franquia, mas eu não posso negar que tem um filme de Imbatível que é basicamente um tutorial de como fazer um bom filme de luta na atualidade, que conversa com o público de hoje em dia, porque o gosto das pessoas mudaram muito ao passar do tempo. O subgênero dos filmes de luta teve uma grande mudança ao longo dos anos, com um grande foco em artes marciais como Karate e Kung Fu nos anos 80 e 90, e nos anos 2000 houve uma nova tendência. Com a grande ascensão do MMA, Hollywood também embarcou nessa nova moda. E muitos novos filmes e franquias surgiram com foco nas artes marciais mistas. E o Imbatível foi um dos pioneiros na área. E o vídeo de hoje é para falar de um filme da franquia que é um dos melhores filmes de luta desse século, O Imbatível 3, A Redenção. Uma aula de como fazer um bom filme de luta. A franquia Imbatível estreou em 2002 com Wesley Snipes, mas o filme que explodiu e popularizou a série foi o segundo, Undisputed 2, aqui no Brasil traduzido para O Lutador, um título que, vamos combinar, muito bosta. O filme que colocou Michael Jai White contra Scott Adkins, Iceman Chambers vs Boyka. O filme foi um sucesso e viabilizou as outras duas sequências. O plano inicial era fazer uma sequência direta com o Chambers retornando como protagonista, mas o Michael Jai White estava com a agenda muito lotada e não poderia participar das gravações de Imbatível 3. Então eles foram com a segunda opção e resolveram fazer um filme seguindo a história do Boyka. O Boyka foi o vilão do segundo filme e um personagem que quase todo mundo adorou. Além dele ser muito talentoso e habilidoso lutando, ele era um personagem com motivações, e que a gente entendia o porquê dele estar fazendo tudo aquilo. Não era simplesmente um vilão malvadão. E até hoje eu vejo muitas pessoas reclamando da luta final do segundo filme e dizendo que o Chambers só venceu o Boyka por protagonismo. O que, vamos combinar, é o que acontece na maioria dos filmes. Imbatível 3 Redenção foi lançado no dia 1 de junho de 2010, e surpreendentemente, um caso que não acontece muito nos filmes de luta, o filme foi bem avaliado pela crítica especializada, muitos elogiando as cenas e sequências de luta e ação, a direção de Isaac Florentini e o elenco. Imbatível 3 é um dos filmes do gênero mais legais de se assistir. As sequências de lutas aqui são muito bem feitas. Uma das coisas que mais me irritam nesse tipo de filme é cena de luta cagada. Quebrando Regras 4. Um dos grandes motivos de eu ter odiado esse filme, além do fato dele ser pavoroso, é que as lutas são ridículas. Mal coreografadas e dirigidas, sem ritmo algum, um monte de corte, péssimas transições, e foi o que eu disse no vídeo sobre o filme. Quem ficou responsável pelas lutas daquele filme nunca tinha visto uma luta de nada na vida. Assim, não tinha a menor ideia do que estava fazendo. E aqui em Imbatível 3 é tudo completamente diferente, o oposto. Primeiro que pelo diretor, que sabe o que tá fazendo. Isaac Florentini, um veterano no gênero, que já era o diretor de Imbatível 2, onde ele fez um bom trabalho. Mas em Imbatível 3, ele leva as lutas para um outro nível, e aprimora tudo de bom que acontece no último filme. Os combates desse filme são muito bem trabalhados e dirigidos. O Isaac deixa você ver a sequência inteira acontecendo, não tem aquela droga de corte a cada um segundo, aquela coisa irritante, onde você não consegue nem entender o que tá acontecendo. As interrupções são feitas no momento certos. Tudo é filmado de uma ótima maneira, o som também é muito bem trabalhado, tanto no ambiente quanto nas lutas em si. O som dos golpes em Imbatível 3 são dos mais reais presentes nos filmes desse gênero. E uma coisa que eu acho que é característico de diretor são os slow motion que ele coloca nos golpes mais fortes. O que pra mim é muito foda você ver o outro lutador de fato sentindo o impacto do golpe. Outra coisa que acontece em uma das lutas é que o Boyka ele tá passando um aperto tremendo, e aí ele lembra do lema do Turbo, um dos rivais dele durante o filme, que é sempre se adaptar ao que a situação te propõe. Então o Boyka, vendo que o cadarço tá apertando pra ele pensa e formula uma nova estratégia no meio da luta, que é algo que eu sinto falta em muitos filmes do gênero. Você vê a luta pela perspectiva do lutador, você entender o que ele tá pensando, quais são as estratégias dele. Isso pra mim é muito legal, faz você comprar muito mais a história e a luta. Pra mim, uma das coisas mais importantes em filmes desse gênero é o protagonista e sua jornada e motivações ao longo da história. Se o filme não desenvolve bem o seu protagonista, ele pra mim já se torna defasado e meu interesse cai muito. Porque querendo ou não, é o protagonista que vai carregar a história em diante. Eu sempre cito o primeiro Quebrando Regras como um bom exemplo de como desenvolver bem o seu protagonista. O Jake Tyler é muito bem trabalhado, e assim faz com que o telespectador fique muito engajado com a história. E aqui temos algo semelhante.
Após sua derrota por Chambers, no final do segundo filme, e a humilhante quebra do seu joelho, o Boyka perde tudo que ele tinha, e principalmente o respeito que os outros tinham por ele, e ele acaba se tornando o zelador da prisão russa, e é constantemente desrespeitado pelos outros presos. Mas tudo muda quando o mafioso Gaga avisa o Boyka que um grande torneio entre prisões ao redor do mundo, que irá reunir grandes lutadores, irá acontecer, e o vencedor ganhará o prêmio máximo, a liberdade, e ele vê nisso como uma grande chance de retomar tudo o que ele perdeu e finalmente escapar da prisão. Nisso, o Boyka começa a treinar feito louco e finalmente ganha a oportunidade de se tornar o desafiante russo do torneio, que irá acontecer na prisão de Gorgon, na Geórgia. Mas nem tudo é tão simples quanto parece. Além dele ter que enfrentar adversários poderosos como Turbo e Dolor, o Boyka vai ter que lidar com intrigas externas, como a máfia, que obviamente está interessada no torneio para fazer apostas, e o diretor da prisão Gorgon, Warden Cuss. A história é simples, mas ela funciona pra mim muito por conta do protagonista e da construção dele ao longo da trama. O Scott Adkins tá muito longe de ser um grande ator, mas ele tem o necessário pra filmes assim, o carisma, pra que a gente se importe minimamente com o personagem. A interação dele com os outros personagens é muito boa. Eu não gosto muito do personagem Turbo, que é um Chambers 2.0, com a diferença que o ator Michael Shannon não tem o carisma do Michael J. White. Mas tem uma cena dele envolvendo o Boyka, que é no final do filme, quando ele ajuda o Boyka, que é muito boa. Naquele clássico, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. O filme também trabalha muito bem os mafiosos e os interesses deles, participações e intrigas nos torneios clandestinos. Imbatível 3 claramente teve um orçamento baixo, acredito eu, igual a maioria dos filmes de luta, mas tem que tirar o chapéu para a equipe de produção do projeto, que conseguiu trabalhar bem com o pouco que tinham. Os cenários e ambientes são muito bem feitos, todo o visual interior da prisão Gorgon é muito bom, bem soturno, sujo, sem esperança alguma, creio eu que uma boa representação de como uma prisão nos confins da Geórgia deve aparecer. Imbatível 3 fica de lição a outros projetos de como você pode fazer um bom filme com um orçamento baixo, onde o importante sempre vai ser dois pontos: o seu protagonista e como você desenvolve ele, e a forma como você filma as lutas e apresenta elas para o público. Imbatível 3 ganhou os prêmios de melhor direção e melhor luta coreografada no evento Action Fest de 2010. O filme teve uma sequência direta chamada Boyka Imbatível, que eu ainda não assisti, mas pretendo. E se você nunca assistiu Imbatível 3, eu recomendo muito. Foi isso, pessoal, esse foi o vídeo sobre Imbatível 3, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo pra me ajudar, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, a gente se encontra na próxima, beleza? Fui!